E eu nunca quis. E aí ficam aí, o Renan tem que ser candidato, o Renan tem que ser candidato, e eu só vou se o time quiser. Não falo pra você, não gostei, não tô fazendo cu doce. Eu nunca fui candidato a nada. Eu poderia ser candidato a deputado, nunca fui candidato a nada. Agora, se me jogarem a bomba, eu vou fazer o melhor possível. Porque assim, eu tenho uma coisa, Igor. Eu gosto de imaginar soluções. Eu gosto de pensar, assim, o que eu tô fazendo isso aqui com você, tipo assim, solução pra essa questão da compra de voto. Vamos imaginar soluções. Então eu vou ficar imaginando soluções e vou tentar divulgar, se me quiserem. Só que eu falei pra galera, se eu for candidato, só serei, assim, sem filtro algum. E pra falar esse tipo de coisa que a gente tá tratando aqui e outras atrocidades, e atrocidades mais concretas, sem abrir concessões. Porque aí seria uma candidatura puro sangue. Mas não é mais ou menos o que o Bolsonaro tava falando que ia fazer também? Não, porque não havia nada de revolucionário que o Bolsonaro estava propondo. Ele só falava generalidades. Esse Brasil, se tirar esses ladrão daí, vai ficar muito melhor. Tá, mas o que isso significa? Tira esses comunistas. Tá, qual pra... a gente tem que falar isso em termos mais concretos. Por exemplo, tem que matar esses vagabundos. Tá, vamos ser claros. O que significa matar esses vagabundos? Vamos falar, por exemplo, sobre eliminação do crime organizado no Brasil. O que significa eliminar o crime organizado no Brasil? O que a gente tem na nossa legislação? Seria uma declaração de guerra contra o crime organizado? Mas não uma guerra metafórica. O que seria uma guerra? Tipo, vamos pegar o Estado brasileiro, vamos declarar, por exemplo, que essas facções que ocupam o território brasileiro são, por analogia, nações invasoras? Vamos tirar a titularidade dos direitos e prerrogativas dele enquanto cidadãos brasileiros, porque eles não são cidadãos brasileiros. O Marcola não é cidadão brasileiro, ele é da PCClândia, assim como o Marcinho VP também é. Não à toa o Oruan, que hoje, pra ver como as coisas estão conectadas, o Oruan saiu um pedido de prisão, mas ele foi alvo de uma operação porque ele estava andando com o maior ladrão de carro do Rio de Janeiro e achando isso a coisa mais normal do mundo, que é do Comando Vermelho ladrão de carro, e ele avisou num vídeo que ele gravou, você deve ter visto. Se eu estivesse no Complexo da Penha, o Reis não faria isso. Sim, porque o Complexo da Penha é como se fosse um território que você controla e que a polícia não entraria lá. Sim, como se fosse outro país. Então, sim, a gente talvez tenha que declarar guerra a essas facções e eliminá-las. Prender ou matar as lideranças dessas facções de maneira muito clara, reocupar o território e desfavelizar esses locais. Isso eu acho que é um discurso sério e duro, enfático, sobre guerra ao crime. O que é o direito penal do inimigo? Quem é Günther Jacobs, que é o pai dessa ideia de uma espécie de um direito penal que separe o cidadão, a pessoa que está disposta a cumprir a lei e que pode cometer crime. Um cidadão que aceita a lei brasileira, ele pode cometer um crime e pode ser punido, ele tem o direito de defesa. Agora, um cara que, no fundo, a prática recorrente de crime dele não reconhece a existência do Estado, por exemplo, um terrorista que ele tá, sei lá, montei uma célula terrorista na França. Essa célula terrorista não reconhece o direito da França existir. Ele quer fazer uso de, vamos dizer, das maneiras mais atrozes de causar dano em nome da causa dele. Esses caras não podem ter direitos e prerrogativas. O direito tem que ser célere, rápido. Você tem que quebrar o sigilo dele rápido. Se ele for preso, ele tem que ter penas desproporcionalmente altas. O direito penal do inimigo, que em grande parte ele foi aproveitado em várias nações desenvolvidas, civilizadas. O Günther Jacobs, se eu não me engano, ele foi do Tribunal Constitucional, tipo uma espécie de STF alemão. Alguém no chat aí pode corrigir. Ele é professor até hoje. A gente tá falando de uma medida que entende, assim, existe um tipo de ação, um tipo de organização humana que ela não reconhece nem a autoridade do Estado e que está disposta, por não reconhecer, a fazer o que for. A gente tem que ter o direito penal do inimigo para figuras que não são cidadãos, são um inimigo. Para mim, o Marcola não é um cidadão. Ele é um inimigo. E ele não pode ter direito às mesmas prerrogativas de um cara que, por exemplo, cometeu um outro crime, um crime até grave, mas que é um cidadão. Esse tipo de coisa, talvez, dado, vamos dizer, o estado de anomia que a gente vive e o grau de infiltração do crime organizado na realidade brasileira, este tipo de coisa talvez vai precisar ser feita pelo presidente. Mas eu fiz essa volta toda e foi legal. Mas por que eu fiz? Pra mostrar pra você que o que o Bolsonaro falava era tipo, vamos matar uns caras aí. Mas ele não andou com nada em matéria penal. Quando o Moro tinha um pacote anticrime, ele mesmo ajudou a subverter o pacote anticrime. Então ele não tem... Ele só tem uns chavões, e as pessoas, como ele é radical, ele tem uns chavões. Onde ele tentou exercer o radicalismo dele foi quando ele tentou construir aquela tese da urna e depois, a meu ver, ele tentou, porque ele tentou mesmo, ele tentou construir um golpe de Estado ali. De resto, ele era um bobalhão. Ele é um tio bobalhão, é como você pegar aquele taxista que vai falar umas coisas engraçadas no carro, ou teu tio num churrasco, um avô,
E ele repete essas coisas, as pessoas acham carismático, mas se você tirar ali, não tem nada atrás. Cadê um grupo dele que estuda uma matéria pra fazer algo radical? Não tem, não é radical. Bom, ele começa lá falando sobre... Bom, mas a gente já vai falar disso, porque tu mencionou esse lance de como lidar com as facções criminosas aqui no Brasil, ou como lidar com as facções criminosas. Cara, como fazer? Isso daí que tu tá propondo é bastante radical, né? Tem que ser. Como fazer? Eu acho que isso daí, eu suponho que isso daí tem que ser feito de uma maneira cuidadosa, por quê? Nada me garante, dado a maneira como funciona o Estado brasileiro, a sociedade brasileira, que isso não será usado de uma forma perversa para fuder a galera que não necessariamente tem a ver com essas facções criminosas. Por exemplo, um inimigo de um juiz que, sei lá, o cara comeu a mulher dele, ele vai... Isso aconteceu já, esse caso assim no Brasil já. Então, como é que lida com isso de uma forma humana, no fim das contas? Eu fazendo até meio com uma provocação contra o termo que você usou. Tudo me garante que, mantendo as coisas como estão, a gente só vai se fuder. Uhum. Então, assim, o fato de nós sermos, em grande medida, um país corrupto, com sistemas de incentivo horríveis, não deve, vamos dizer, servir de premissa para que a gente não tome nenhuma ação nova. Porque senão a gente vai apenas aceitar as coisas como elas são. Mas não tem uma ordem ideal pra gente ir fazendo as transformações? A gente pode, assim, você pode apontar numa determinada direção, você pode usar um princípio como prudência, só que a forma como as coisas estão, vamos dizer, a forma como as coisas estão formadas é meio feio dizer, mas a forma como as coisas se dão no Brasil, né, a gente empurra com a barriga os problemas todos e não toma ação nenhuma. E fica com medo de tomar uma ação enfática. Nações problemáticas como a nossa, a gente acaba trazendo o caso de El Salvador, e tem as pessoas que têm as críticas e tal, mas o fato concreto é, uma nação como El Salvador enfrentou esse problema e resolveu. Uma nação muito menor, tá, beleza. A questão é, não há outra maneira que não a força hoje para você desalojar as facções criminosas, vamos dizer, de áreas que devem, vamos dizer, congregar de 16 a 23 milhões de pessoas. Que são as periferias das grandes cidades brasileiras. Não há praticamente nenhuma periferia de grande cidade brasileira que não seja dominada por uma facção. Pessoas brasileiras vivem sob o jugo desses caras. Isso é um dado da realidade, é um dado concreto. E a gente já falou, vamos tentar inteligência, vamos tentar as UPPs, como teve no Rio de Janeiro. Vamos tentar vamos conversar com as pessoas. Não rolou. Não rolou. Por várias razões. Igor, a gente pode fazer uma construção. Se você tiver saco, tem uma construção histórica disso que é legal. Que é um insight que a gente trata no livro amarelo. Eu tenho saco. Tem. Então, assim, pensa assim, aqui, eu até posso pegar ali um fascículo, mas... Você pode pegar se tem quiser os números meio que de cabeça. Tá. De 1910 até, por volta, sei lá, de 2000, a criminalidade no Brasil cresce coisa de 4.000 e poucos %. Lógico que teve aumento das notificações, delegacias e tal. Todos os tipos de crimes. Os crimes estouram. E o gráfico mostra, assim... Vou pegar aqui. Tem um gráfico aí que é bem da hora. Ó, desenvolvimento percentual de crimes por 100 mil habitantes. Se for pegar, né, a coisa estoura aí... ali anos 60 ele já tá, né, com uma massa crítica crescente. 70, 80, 90 estoura. Pum. Né? Por mais que 85 aqui é o pico, mais ou menos. 80. E o que acontece? O que aconteceu no Brasil nesse período? Né? A gente pode falar várias coisas. O boom econômico dos militares caiu, tal, mas houve um fator que alterou a dinâmica e a paisagem de todas as cidades. O êxodo rural. Milhões de pessoas saíram de cidades pequenas e foram mudar para cidades grandes. Especialmente São Paulo, Rio. Isso aconteceu demais, mas aconteceu em todas. Salvador aconteceu, Recife aconteceu. Por várias razões. Tem mais emprego, você tem, vamos dizer, um serviço de assistência social melhor nas capitais. Então as pessoas foram para atrás de emprego. Essas pessoas que já eram pobres nas cidades de origem, elas são cidades pequenas, as pessoas se conheciam, havia algum senso de comunidade. Quando essa pessoa, por exemplo, migra de maneira indigna, num pau de arara, vai morar numa cidade que ela não conhece, com pessoas que ela não conhece, do lado de um córrego, numa situação desumana, que é o que aconteceu nesse período. O período rápido de êxodo rural, que as pessoas foram morar nas cidades, foi o processo de favelização. Aquelas pessoas estavam num boom também de nascimento de filhos, né? A natalidade era muito maior. Homens, jovens, pobres, sem perspectiva, nasciam na beira das grandes cidades. O que aconteceu com uma parte importante desses caras que não foram absorvidos como massa de trabalho, força de trabalho?
As pessoas entraram pro crime. Só que essas cidades grandes não absorveram naquele período essa quantidade grande de pessoas. Não havia capital, porque o Brasil não tinha poupança, o Brasil estava investindo em formação bruta de capital, ou seja, fazendo hidrelétrica, fazendo estrada, né, nesse período dos anos 60, 70 com a ditadura, e através do endividamento externo. Foi ali que a gente fez a dívida externa. Então o Brasil foi investindo e tal, mas não tinha, sei lá, prédio, não tinha casa, você não conseguia abastecer isso, porque as pessoas estavam se mudando aos montes para a cidade à procura de uma vida melhor. Como o Estado brasileiro se endividou, houve a crise do petróleo, quebra, surge a Constituição de 88, que garante um monte de direito, inclusive a habitação. Mas só diz que garante, né? Ela bota, vamos dizer, ela aumenta o gasto do Estado brasileiro com custeio para garantir tantos direitos e tal. Ela garante, inclusive, em certa medida, ela facilita o trabalho dos organismos de pressão sindicais, do próprio funcionalismo público, ou seja, o gasto do Estado aumenta. Se o gasto do Estado aumenta, diminui a capacidade de investimento. E a gente de lá, dos anos 80, 90, 2000, a gente se favelizou, os serviços públicos não aguentaram, eles colapsaram, por isso que a educação é ruim. Você talvez tenha isso, minha mãe sempre narra, minha mãe estudou escola pública. Os nossos pais, você é da mesma geração que eu, sempre falam, a escola pública na minha época era muito melhor. Natural, porque na época dele a pressão de várias pessoas chegando nessas cidades grandes para usar um serviço de saúde, um posto de saúde, um hospital, uma escola, era menor. Passou ela a ser enorme e o Estado não tinha condição de investir para fazer isso. Então o Brasil colapsa, as cidades brasileiras colapsam, viram, vamos dizer, essa paisagem urbana muito feia. Se a gente olhar direito, a maior parte das cidades brasileiras, salvo algumas exceções, as grandes, elas são feias, são casas mal construídas, a infraestrutura urbana é feia, muito favelizados. E o crime se estabelece ali, e o Estado não conseguia enfrentar o crime. Então você teve uma formação, vamos dizer, de regiões muito pobres que as pessoas foram amontoadas ali. Ali se formam as facções criminosas, do Morro do Rio às periferias de São Paulo. Essas facções criminosas se organizam. Estão falando assim de praticamente um país inteiro governado por esses caras, dezenas de milhões de pessoas. E até hoje, o Estado brasileiro não olhou para isso dessa maneira. Eu entendi. O crime, no fundo, ele é oriundo de um processo de urbanização tão bizarro que foi confuso. Não foi igual ao chinês, que teve milhões de pessoas se mudando para a cidade, mas a China controlava. Você pode... Não, pode vir tanto aqui. Aqui você fica aí no campo, te segura aí no campo e tal. Que até agora nós não resolvemos esse problema. E é um problema sistêmico gigante. Então a violência que a gente vê, as datas batem, o processo histórico bate. A violência é fruto disso. E a gente tem que olhar para essas periferias e olhar para elas assim, como eu vou gerar renda, como dou dignidade, como o organismo social favela e periferia tem que ser desconstruído, como esse homem jovem vai ser inserido na nossa economia, como vai ter perspectiva, como eu vou selecionar os melhores para que eles vão estudar em outros lugares, fazer a economia crescer, criar bons exemplos. E eu desconstruí uma ideia até quase de guerra de classe que a gente tem entre as cidades, que a gente tem cidades diferentes, né? Quem está num bairro mais central em São Paulo não é igual quem mora na periferia. Para isso acontecer hoje, nós vamos ter que corrigir um erro que houve nesse processo. Qual foi o erro? Nesse processo de favelização que a gente estava descrevendo, que estoura mesmo, 60, 70, 80, 90, houve uma ocupação política. O Estado não chegou lá. Quem chegou? Quem se auto-organizou? O tráfico. O tráfico, as facções, as gangues. Nós vamos ter que tomar esse território desses caras. Então a guerra é necessária porque é uma guerra quase que de libertação e também um compromisso que o Estado tem que ter em reocupar uma área que pertence ao Estado brasileiro, porque é a obrigação do Estado brasileiro exercer soberania sobre o seu próprio território, e também levar dignidade para essas pessoas, que não adianta igual foi o PP no Rio, ocupei, botei uma bandeira e fez o quê? Nada. O tráfico se restabelece logo em seguida. Então, isso é um papo geracional. Eu tô falando a gente reconstruir um país, isso teria que ter um pacto de vários governos, meio que concordar com o diagnóstico, falar, ok, esse é o diagnóstico, temos que concordar com a solução, vamos urbanizar isso aqui, vamos levar a dignidade, vamos inserir essas pessoas economicamente. Mas tudo começa por destruir o crime. Não há o nível de, vamos dizer, infiltração do crime, não só na economia, mas na política brasileira, cruzou qualquer nível. A gente viu agora recentemente uma ONG ligada ao PCC convidou membros do governo Lula, eles foram lá numa favela que estava tendo uma desocupação no centro de São Paulo, e eles ficavam lá negociando com os caras do PCC. Tinha a dama do tráfico, ela levava a gente tanto do PCC quanto do Comando Vermelho para se reunir com órgãos do governo federal e com membros do parlamento. Tipo, tá rolando. Agora, tinha um filme que chama O Grito.
bancado e tocado por uma ONG ligada ao PCC, com participação de gente do Comando Vermelho, PCC, o Luan participa, o Marcinho VP participa, se eu não me engano, a turma do Marcola também participa. Foi quase uma joint venture pra fazer um filme do PCC com o Comando Vermelho. Tava na Netflix. Isso tá rolando. Então, qualquer lugar sério falaria, ok, eu preciso retomar esse território. E a gente vai precisar fazer isso. A gente vai precisar levar a discussão para esses termos. Ah, mas teremos consequências ruins? Eu acho que teremos muitas vezes, porque nada é perfeito e ainda mais num estado complicado como o brasileiro, é imperfeito. Agora, é muito mais trágico do jeito que tá. No Brasil, todo dia morrem dezenas de pessoas por homicídio e boa parte desses homicídios são guerras entre facções e se não guerras de facções, pessoas vítimas de faccionados. Logo, assim, a gente já tá vivendo consequências bem nefastas todos os dias. Provavelmente desde o momento que começou o podcast já morreu 1 ou 2 pessoas em algum lugar do Brasil por causa dessa guerra. E vai. Logo, assim, que medo a gente tem que ter, além de não entregar algo pior do que já tá. Porque não tem como ser pior do que já tá. E a gente postergou tanto a solução, que meio que a gente só vai resolver sendo muito duro e muito radical. Então o que a gente tá propondo é muito duro e muito radical, porque é como uma quimioterapia, né? Se você não fizer, beleza. Faz igual o Steve Jobs tomando suco de cenoura quando tava com câncer no pâncreas. A gente tá tomando suco de cenoura imaginando que vai vir uma cura mística que não veio. Entendi. E a gente... isso daí passa também por uma pena de morte no Brasil, por exemplo? Olha, se a gente instituir uma guerra contra o crime organizado, você vai ter enfrentamento. Enfrentamento, se o cara não se render, ele vai trocar tiro, ele pode virar óbito. É consequência disso. Num contexto de guerra, em que os inimigos, né, vamos dizer, uma tropa de faccionados resolve trocar tiro com a polícia, eles vão ser prisioneiros de guerra. Aí tem que pegar a legislação nossa sobre isso. O presidente da República tem que entrar, olha, quero organizar isso, uma guerra, um enfrentamento, o Estado brasileiro vai participar disso, as forças policiais vão participar, as forças armadas vão participar, e vamos vencer essa guerra. Haverá baixas, e haverá mortes do outro lado, sim. Agora, tudo com o intuito de preservação dos direitos humanos mais profundos e básicos, especialmente dos moradores das vítimas. Por exemplo, um cara que vive no morro do Rio de Janeiro sob o jugo do Comando Vermelho. Esse cara, acima de tudo, é um cara que não tem o direito humano dele respeitado. O cara que tá atirando lá, trocando tiro com a polícia, esse cara eventualmente vai morrer. E é do jogo. Agora, se o Estado brasileiro nunca adotou uma postura sistêmica de enfrentamento, tratando esse assunto como guerra. O poder de dissuasão que vai ter nesses caras é tão grande que eu acho que sim, a guerra não será tão cavalar quanto se imagina. Eu acho que sim, o Estado brasileiro tem todas as condições de vencer isso. Vencendo essa guerra, aí entra uma responsabilidade que o Estado brasileiro nunca teve, que é ir nessas regiões do Brasil e olhar para essas 20 milhões de pessoas e falar, tá na hora do Brasil ter um plano para esses caras. A gente tem que olhar para aquela periferia, aquele arranjo favela. O que é o arranjo favela? Casas amontoadas, inexistência de saneamento básico, inexistência de propriedade. O cara não tem o título de propriedade da casa dele. Ah, foi uma invasão. Tá, o cara tá há 20 anos aqui lá, 30 anos. Vamos dar título de propriedade, porque o cara eventualmente possa, com o título de propriedade, pegar um crédito no banco para fazer uma reforma na casa dele ou abrir um negócio. Vamos... Aquela como é que se diz? Aquela paisagem da favela em que você tem mini becos, às vezes vai ter que pegar uns pedaços lá, vai cavar, fazer avenida, abre espaço, reloca algumas pessoas, constrói prédio, outros tem que ter um plano de urbanização e adequação das casas, porque uma casa que às vezes não tem banheiro, não tem janela, vai ter que ter banheiro, tem janela, a fiação que está exposta vai ter que ser cuidada, vai ter que ter saneamento básico. O Estado vai ter que olhar isso, vai ter que ter escola boa lá, vai ter que ter um foco muito grande de ter escola boa, até porque o imaginário daquela pessoa, daquele menino que, por exemplo, vê o tráfico como uma possibilidade, tem que ser destruído. Então o imaginário, por exemplo, por isso que a gente tem muita briga com esse negócio de Oruan, porque foi criado um imaginário em que a hierarquia social daquela comunidade se dá através do sistema de valores do tráfico, que eu tenho as armas novinha, vai dar pra mim, eu tenho muito, sei lá, tenho ouro, eu fiz assaltei lá na pista e depois... Não, peraí, cara. É isso que... Isso é um sistema ideológico que justifica uma relação social que tem ali. Isso tem que ser desconstruído. Esporte pra caralho. Tem que ser um investimento assim, o Estado brasileiro vai gastar 30 anos adequando isso, tratando essas pessoas como prioridade. E pra isso tem que ter poder de investimento. Então, a gente não estava falando aqui que a gente não consegue investir. É isso. Vai ter que ser isso. O Estado brasileiro vai ter que ter capacidade de investimento. Então, se a gente não tiver reformas muito grandes que mexam no custeio desse Estado para abrir espaço para isso, a gente não vai fazer nada. Só que aí um presidente que propõe,
Eu vou acabar com o tráfico, eu vou passar rap em geral. E eu vou banhar essa porra. Você mora numa favela, você mora em Paraisópolis aqui. Cara, vocês vão ser a nossa prioridade do ponto de vista do investimento. Agora, me ajuda a enfrentar o juiz que ganha 200 pau por mês. Tem que ser esse o papo. Eu tenho que enfrentar o juiz que ganha 200 pau por mês. Eu tenho que cortar a mamata das emendas de 50 bilhões. Eu tenho que fazer caber no orçamento mais 200, 300 bilhões. A gente vai ter que achar aí. Né? Só da gente aumentar a credibilidade, os juros pode baixar. Você tem uma questão de dólar e real tal. Você diminui o quanto você vai pagar dívida, a rolagem fica mais fácil. Você aumenta o espaço de investimento. E aí vamos investir certo. É isso, cara. Ou a gente nunca vai ser nada. Meio que assim, como país, a gente não tem nenhum sentido. Não tem nenhum sentido de ficar vivendo essa vida bizarra, tudo tem que ter grade. O gasto que a gente tem mensal de uma família brasileira com segurança e os comportamentos paranoicos que a gente adota, a gente já nem percebe mais que a gente naturalizou. Tipo, você tá na rua... Minha esposa não sai mais de aliança. Aí esconde o celular, é o vidro com se não tem... Não é o cabelo, mas como é que chama aquele negócio? Não, a película. A película que tem que ter no vidro do carro. Toda casa brasileira tem muro. Tipo... Toda casa brasileira tem muro. A gente nem percebe mais isso, porque se tornou até uma coisa, tipo, aquela casa tem um belo muro. Porra, por que tem a porra do muro? Por que tem aquelas janelas de aço que tem que ter um gradil para um cara não invadir ali? Então, vamos dizer, quanto do nosso dia e quanto do nosso orçamento a gente não gasta para se proteger de um crime? Ou seja, quanto do nosso PIB não é perdido, ou quanto de produtividade a gente não perde simplesmente com medo de ser roubado? A gente já nem se dá conta disso. E isso não é vida. Isso não é vida. Assim como o cara que é um entregador ou um cara que é Uber, que ganha pouco e rala pra caramba, olha no fim do mês e olha no fim de 2 anos de trabalho e fala, isso não é vida. E do jeito que tá, o sistema de incentivos hoje no Brasil, não vale a pena ser brasileiro. Eu entendo todo mundo tá indo embora. Não vale a pena. E a gente montou o partido, por isso que por que o partido chama missão? Porque é uma missão, um tiro curto. É fazer essa série de coisas, não deu certo, velho. Eu não vou ficar com 60 anos, Renato, fiz um acordo, mas não tenho saco. Não tenho saco. Eu tô pobre em termos, até hoje. Não quis ganhar dinheiro com essa merda. Meu tesão não é, eu amo